O ano era 2014, eu era membro assíduo da Igreja Católica, fazia parte de grupo de oração e tudo mais. O tema de 2014 da campanha da fraternidade foi Fraternidade e Tráfico de Pessoas, visando conscientizar as pessoas sobre exploração sexual e trabalho escravo. Eu, naquela época, 2014, a primeira coisa que eu pensei foi, gente, o trabalho escravo acabou muito tempo atrás. Eu vivia numa bolha, né? Na verdade, naquela época já eram resgatadas 6 pessoas por dia da condição de trabalho análogo ao escravo. Vamos conversar um pouco sobre isso? Oi, meu nome é Isabela, eu sou advogada trabalhista e esse é Sem Perder o Juízo. Eu tô gravando esse vídeo no sábado, dia 28 de janeiro, que é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Eu queria fazer hoje, na verdade, um carrossel no meu Instagram, porém, todavia, entretanto, eu não consegui sistematizar todas as informações, porque quanto mais eu estudava, mais eu queria falar sobre, eu queria explicar a situação. Porque parece que quando a gente tá de fora, quando a gente tá nessa bolha que a gente vive, a gente não consegue ter noção de como que ainda no século XXI tantas pessoas são escravizadas, tantas pessoas trabalham em condições análogas ao escravo. Então, um vídeo no Instagram ficaria muito comprido. Então, já que ia ficar mais comprido, eu vou trazer pra cá pra gente conversar sobre isso. Então, antes de a gente já começar, já se inscreve no canal, que eu tô sempre postando conteúdo sobre ambiente de trabalho de forma simples e didática. Ou o mais perto disso que eu consigo, né? Porque não tem ainda a experiência necessária. Mas a forma mais simples e didática que eu consigo explicar. Então, se inscreve aqui no canal e veja os outros vídeos depois que você acabar de ver esse. Tá? Vamos começar? Então vamos pro primeiro tópico. Se você já assistiu esse canal há algum tempo, você sabe que normalmente a gente começa com um conceito. Mas eu acho melhor a gente começar com algumas estatísticas. Por quê? Quando eu for colocar o conceito, vai ter também o tipo de trabalho escravo, vários tipos. E pra gente conseguir se imergir e entender por que essas pessoas ainda são escravizadas em pleno século XXI, é preciso que você tenha uma noção do que acontece com essas pessoas. Quem que é o público-alvo? Todo mundo tem um público-alvo. Infelizmente, o trabalho escravo também tem um público-alvo. Então vamos falar um pouco sobre essas estatísticas? De 1995 até 2019, mais de 54 mil pessoas foram resgatadas do trabalho análogo ao escravo. E o que significa esse número? Quando a gente joga o número, a gente tem que também dar uma base, porque só esse número solto você não consegue entender a dimensão e a gravidade do que é esse problema. 54 mil pessoas ao longo de 24 anos quer dizer que 6 pessoas foram resgatadas por dia do trabalho análogo ao escravo. Quer dizer que a cada 4 horas uma pessoa é resgatada do trabalho análogo ao escravo. É muita coisa, né, para uma sociedade que até 2014 achava que o trabalho escravo tinha acabado, né? Então é um número muito expressivo, tá? Vamos continuar? Só em 2022, 2.575 pessoas foram resgatadas do trabalho análogo ao escravo. Isso quer dizer 7 pessoas por dia. Quer dizer que em 2022, a cada 3 horas e meia, uma pessoa era resgatada dessa situação. Em média, entre esses dois, é porque a gente tem duas estatísticas, uma de 1995 até 2019 e uma de 2022, tá? As que eu estou trabalhando aqui. A média de pessoas negras resgatadas nesses trabalhos análogos ao escravo é de 82%. Quer dizer que 82% dos escravizados no Brasil são negros, ou seja, o público-alvo do trabalho escravo são negros. Já definimos um estereótipo, já definimos uma característica que o trabalho escravo procura. Negros, ok? 14% das pessoas que são escravizadas são analfabetas. 56% não conseguiram nem terminar o ensino fundamental. E apenas 10% dessas pessoas conseguiram terminar o ensino médio. A gente já sabe, então, que o público-alvo do trabalho escravo são negros, porque 82% das pessoas são negras. A gente também já sabe que o público-alvo do trabalho escravo são pessoas de classe social baixa, né, com pouco ensino. Então a gente já tem essas duas informações, ok? Então vamos para a próxima estatística. 91% das pessoas escravizadas são homens. 63% dessas pessoas escravizadas têm entre 15 e 34 anos. Por que isso? Porque o trabalho escravo está concentrado no rural.
no agro, no extrativismo e na pesca, tá? Entre 1995 e 2019, 62% dos trabalhos escravos estavam nessa região. Mas no ano de 2022 esse número passou para 90%, tá? 2020, 2021, 2022, na verdade, porque esse número passou para 90%. Então, 90% das pessoas escravizadas estão nas zonas rurais, trabalhando com agro, trabalhando com extrativismo e trabalhando com pesca. Então, por isso que eles precisam desses homens, e eles precisam de homens jovens, porque eles precisam desse vigor físico para que possam fazer o trabalho de colheita, o trabalho de extração de madeira, o trabalho de cuidar do gado. Eles precisam de pessoas jovens, eles precisam de pessoas com vigor físico. Por isso que eles preferem homens jovens para trabalhar nesses lugares. Por isso que esses lugares são os mais populosos quanto a trabalho escravo. Por quê? Porque são de difícil acesso, para começar. Normalmente essas pessoas, elas trabalham nessas fazendas. E as fazendas são de difícil acesso. Quem está perto das fazendas ou é conivente com esse crime, ou se aquieta por medo, ou conivente que também recebe em cima, né? Normalmente as cidades, elas sabem o que está acontecendo, existe até indícios que existe uma rede de apoio para esses escravizadores, né? Que é a cidade em si. Algumas pessoas recebem por isso e outras não denunciam por medo, tá? Então por que eles estão lá? Porque é mais difícil a fiscalização, muito mais difícil do que um trabalho na cidade, que tem muita gente, tá? Por isso, por esse trabalho físico árduo, a expectativa de vida de uma pessoa escravizada é de 45 anos. Se você acha isso, no último vídeo eu não soube explicar, no vídeo de acidente de trabalho eu não soube falar exatamente qual é a expectativa de vida, mas para isso eu pesquisei. E a expectativa de vida do brasileiro para homens é de 73 anos e para mulheres é de 80. Mas quando você trabalha numa situação análoga ao escravo, a sua expectativa de vida é de 45 anos. 5%, eu não vou lembrar exatamente, acho que 5% das pessoas escravizadas têm mais do que 45 anos. Elas não sobrevivem até lá, das pessoas resgatadas. Menos de 5% tem mais de 45 anos, tá? Tudo isso eu te disse para mostrar que o trabalho escravo, ele tem um público-alvo, que são negros, homens, jovens e de uma classe social baixa com pouco estudo. Deu pra entender de onde a gente tá falando? De que lugar a gente tá falando? É muito fora da nossa bolha, porque são pessoas que são analfabetas ou não conseguiram terminar o ensino fundamental, não tem a malícia, normalmente crescem em cidades muito pequenas, são levados dessas cidades para trabalhar nessas fazendas, então não tem a perspectiva, as informações que a gente tem vivendo numa cidade maior, entendeu? Com estrutura, por exemplo. Então é isso que eu queria que você soubesse antes da gente começar a falar sobre o que é o trabalho escravo e quais os tipos de trabalho escravo, beleza? Então vamos pro próximo tópico. Tá, mas o que é trabalho escravo? Existe o trabalho escravo clássico, que é o que a gente sempre se remete, que tá em filmes, séries, livros que a gente lê. E tem o trabalho escravo contemporâneo, que é o trabalho análogo ao escravo, que desdobrou outras vertentes, tá? Que nem eu vou explicar aqui. Então vamos falar um pouco sobre trabalho escravo clássico, que é aquele que a gente sempre se remete a alguns filmes, 12 anos de escravidão, algumas novelas, algumas séries, alguns livros. É o trabalho escravo que a gente está acostumado a ver, tá? Ele foi definido lá na Liga das Nações Unidas em 1926. A Liga das Nações Unidas é uma antecessora da ONU, tá? E ele foi definido da seguinte forma: o trabalho escravo é o estado e a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem total ou parcialmente alguns ou todos os atributos do direito da propriedade. Calma, eu sei que eu falei e não falei nada, né? O que quer dizer isso daqui? Isso daqui quer dizer que o escravizado, ele nada mais era para a sociedade do que um objeto do seu senhor, que é o escravizador. Ele nada mais é do que um objeto, uma coisa. Ele não é um ser, não é um ser de sonhos, de objetivos, de ambições, de desejos, não é um ser com alma, é um objeto. Um objeto não tem alma, um objeto não tem um desejo, um objeto não tem um querer, não tem um objetivo. Ele está ali para servir ao nosso propósito, né? Esse mouse aqui, por exemplo. Esse mouse aqui, ele é um objeto e ele serve apenas para que eu consiga
guiar o cursor do computador. Então, os escravizados, eles eram tidos como objetos, como uma pessoa como algo que não tem alma, tá? Deu pra entender? Então, o que é o trabalho análogo ao escravo? Ou algumas pessoas já trabalham com a hipótese de trabalho escravo contemporâneo, né? Para dividir essas duas classes. Ele ganhou outros desdobramentos, né? Porque naquela época, quando existia a escravização legal, o escravo era aquele que o senhor comprava. O senhor de terras, ele comprava o escravizado para trabalhar as suas terras. Então era muito óbvio quem era escravizado. Agora, por causa que ele é ilegal, o trabalho escravo é ilegal, precisa ter algumas limitações para que seja considerado trabalho análogo ao escravo ou trabalho escravo contemporâneo. Então, teve outros desdobramentos, mas ainda e aí foram criados tipos de trabalho escravo. E onde que está esse trabalho análogo ao escravo, esse trabalho escravo contemporâneo? Está no artigo 149 do Código Penal, que ele diz assim: reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregado ou com o empregador ou com preposto. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, além de pena correspondente à violência. O que isso significa? Significa que agora você precisa ter alguns desdobramentos para que o trabalho escravo seja considerado trabalho escravo. Antes era muito óbvio, que nem eu disse, era só você comprar o escravo, aquele lá era seu escravo, era legalizado. Agora, com a ilegalidade, precisa delimitar até onde pode ir um trabalho não escravizado até onde e a partir de quando começa um trabalho escravizado. Por isso que ele dá 4 tipos de trabalho escravo e eles não são somatórios. Basta que a pessoa tenha um que já é considerado trabalho análogo ao escravo. E os 4 tipos são trabalho forçado, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho e servidão por dívida, tá? Vamos trabalhar cada um deles agora. Fui pegar um cafezinho. Vou até pedir pra Ju colocar. Acho que eu tô muito baixa com essa cadeira. Vou levantar um pouquinho. Eu vou pedir pra Ju colocar, que semana passada eu tava com... parecia que era uma xícara escrito patroa. Não, era patrono. É expecto patrono. Ganhei da minha cunhada e do meu cunhado, dali e do... Quais são os tipos de trabalho escravo? O trabalho forçado, como o nome já diz, dá pra você entender, né? Que é um trabalho que não foi, que o empregado não se voluntariou para fazer e mesmo assim ele deve fazer para não ter que sofrer as consequências. E quais são essas consequências? Depende do nível que você está imerso nesse trabalho escravo. Por que eu digo isso? Porque existem etapas. A pessoa precisa ter um nível de consciência daquilo que ela está passando. Como que ele acontece normalmente? Existe um aliciador que chama gato, que é chamado de gato, que ele vai até essas cidades pequenas, miseráveis, com baixa informação, onde tem muitas pessoas miseráveis vivendo com pouca educação, com pouca malícia, e oferece emprego para esses jovens. E o que acontece? Pelo estado eles precisam ir nessas cidades pequenas, porque é onde tem pessoas desesperadas o suficiente para deixar sua família e ir trabalhar num lugar sem conhecer ninguém. E tem essa inocência de cidade pequena, de que ninguém vai te fazer mal. Então eles vão para essas cidades pequenas, esses aliciadores, eles contratam esses empregados jovens e os levam de volta para essas fazendas normalmente. Nessas fazendas são retirados desse funcionário os documentos ou objetos pessoais e fala assim que só vai devolver a hora que ele acabar o trabalho, né? Normalmente essas propostas de salário elas são falsas, tá? Eles chegam lá, os aliciadores quando chegam na cidade oferecem um trabalho maravilhoso, com moradia, com dinheiro para eles mandarem para a família, mas normalmente isso daí é fraudulento. Pode ser que ficou mais claro agora porque eu liguei a luz. A pessoa já chega nessa fazenda com uma mão na frente e outra atrás, porque ela não tem nada, ela saiu de casa sem nada, ela chegou lá sem nada. Então o que esses escravizadores fazem?
O que esses escravizadores fazem? Eles retiram os documentos e objetos pessoais desse escravo, que virá a ser um escravo, né? Ainda não está escravizado, mas eles retiram os documentos pessoais e bens pessoais e guardam para que devolva na hora que o escravo acabar de fazer seu trabalho, tá? Então esse é o primeiro nível de consciência. A pessoa que foi escravizada, ela não tem noção ainda do que está acontecendo. Ela, que nem eu disse, elas não têm tantas informações sobre trabalho escravo, elas vivem numa bolha que não existe isso. Então elas vão para essas fazendas e são retirados os documentos e acreditam que na hora que acabar o trabalho vai vir dinheiro e vai vir os documentos. Até que isso aí é o primeiro nível de conscientização. Até que as pessoas começam a perceber, esses escravos começam a perceber que eles não vão mais sair dali. Que aquilo ali é um ciclo sem fim. E aí que começam as tentativas de fuga. As tentativas de sair de lá com ou sem documento, com ou sem objeto pessoal, com ou sem dinheiro, eles só querem ser livres. E nessa segunda etapa de consciência, quando eles estão cientes que eles não vão sair dali, é que começam as agressões físicas. Porque, num primeiro momento, você reter os documentos pessoais e objetos pessoais de uma pessoa é o suficiente para que ela trabalhe ali para você de forma escravizada. Num segundo momento, já não é o suficiente. A liberdade dela não vale isso, né? Esses documentos. Então, ela tenta sair. E no que ela tenta sair, é feito uma outra tipo de coação, que é a coação física, que é a violência física. Que aí surgem a vigilância ostensiva, pessoas o tempo todo observando esses escravizados para ver se eles vão fugir. Pessoas armadas, aí esses escravizados começam a ser acorrentados. Então, no trabalho forçado é isso. Você trabalha, você não se voluntariou para aquele trabalho daquele jeito. Mas você trabalha porque se você não trabalhar, você sofre as consequências. Quais as consequências? Primeiramente, é retenção de documentos, retenção de bens pessoais, porque você acha que você vai receber, o escravizado acha que vai receber aquilo no fim do contrato de trabalho, porque normalmente também esses contratos são por safra, são por safra. Porque eles querem colheita de café, tem uma época. Eles querem tal coisa, tem uma época. Então são por safras. E a hora que acabar a safra, vai devolver os documentos com o dinheiro e ele vai voltar para casa dele. A partir do momento que isso não acontece, começa uma segunda etapa de conscientização, que daí ele fica revoltado e quer sair dali com documento ou sem. Aí começam as agressões físicas e a coação por forma física, né? Aí começa as pessoas andarem armadas, serem acorrentadas, e esse daí é o trabalho forçado, beleza? Vamos para o segundo tipo de trabalho do escravo, que é jornadas exaustivas. O que são essas jornadas exaustivas? Não é um simples fato de ter hora extra, entende? É o desafio à constituição e também à saúde mental e física dos trabalhadores. É extrapolar em muito os termos constitucionais, é extrapolar em muito a jornada exaustiva. É a jornada de trabalho, tanto em horas quanto em trabalho, eu vou explicar. Mas antes eu quero fazer só uma reflexão. Nós somos animais racionais e existem os animais selvagens que são irracionais. Mesmo os animais selvagens e irracionais precisam de algumas coisas que nós também precisamos, que é o trabalho, para eles é a caça, né? O trabalho, o descanso e a sociabilidade. A sociabilidade é importante também para todo animal, inclusive os racionais. Por isso que no ápice na pandemia teve tantos casos de ansiedade e depressão. Nós somos seres sociáveis, precisamos sociabilizar. A vida não é só trabalhar e dormir quando dorme, entende? Por isso que você tenha isso na cabeça. A gente não é uma planta que fica o dia inteiro trabalhando, fazendo oxigenação, crescimento de árvore, crescimento de folha, para no final do dia continuar trabalhando sem descanso. Não somos plantas, somos animais. Animais precisam se sociabilizar. Vários animais selvagens se sociabilizam. Nós, humanos, precisamos dessa sociabilidade. Precisamos ver gente de vez em quando. Precisamos sair, conversar, descansar, ver uma série, ver um filme. É necessário, não é um luxo. É preciso. Deu pra entender? A partir desse momento, então, a gente vai falar sobre jornada exaustiva no trabalho escravo. Com isso em mente que eu disse, pensa o seguinte: se você trabalhasse o dia inteiro
e só parasse quando estivesse exausto e acordasse e trabalhasse o dia inteiro, quanto tempo ia demorar pra você surtar? Sério, pensa nisso sério. Porque é isso que acontece, tá? A jornada exaustiva, ela não é exaustiva só em tempo, ela é exaustiva em serviço. Depois eu vou dar uns exemplos aqui de jornadas de 12, 11, 10, 13 horas. E você pode até pensar, não são tantas horas. Porém, não são tantas horas talvez no conforto do seu emprego. Mas são muitas horas quando você trabalha a céu aberto, quando você faz cultivo de cana, quando você faz cultivo de café, colheita de soja, extração de madeira. Não são trabalhos que dá pra eu fazer. Eu já fiquei muitas horas trabalhando, mas eu tô aqui, se eu precisar de um ventinho eu tenho, se eu precisar de um arzinho eu tenho. Não são trabalhos nessas condições. Então, existe uma exigência de que até para trabalhos físicos muito pesados exista um tempo de trabalho, de jornada de trabalho menor, porque cansa muito. Quando a gente está falando de jornada exaustiva, a gente não está falando de várias e várias horas de jornada. A gente está falando de várias horas. Ainda assim, é muito mais do que a Constituição prevê como limite, que são 8 horas diárias. Esses trabalhos são trabalhos expostos a frio, expostos a calor, colhendo maçã, cortando cana, colhendo alho, colhendo café, soja, produzindo carvão, extraindo pedra, cultivando gado, extração de madeira e por aí vai. Esses foram as principais funções dos escravizados que foram resgatados em 2022. Tudo isso que eu acabei de falar, colheita de café, colheita de maçã, colheita de alho. Então, isso tudo é feito a céu aberto, esteja frio ou esteja calor. Não tem tempo para descanso, tá? Então, a gente não tá falando tanto sobre jornadas muito longas, a gente tá falando também sobre jornadas exaustivas, que pode ser 10, 11 horas, mas é 10, 11 horas trabalhando arduamente, que leva à exaustão do corpo. Quer dizer que não existe trabalhos muito longos? Não, existe também casos de 16 a 27 horas de trabalho. Pessoas morreram trabalhando no cultivo de cana, tá? Então, jornadas exaustivas, lembre disso, não é somente longas e longas jornadas de trabalho, é também a exaustão do campo, tá? Então, estamos conversados. Isso daí é jornada exaustiva, não é só pelo tempo, é pelo trabalho também, tá? O terceiro tipo de trabalho escravo é o trabalho em condições degradantes. O que significa essas condições degradantes? Condições degradantes é que o escravizador tem tão pouco cuidado com seus escravizados que ele fornece um mínimo para que eles possam sobreviver e trabalhar. Qualquer coisa acima disso é um luxo na visão dele. Eu poderia comparar o tratamento de um escravo com o tratamento de uma coisa, mas é capaz dessas pessoas tratarem melhor as suas coisas do que as pessoas que elas submeteram a essa condição, tá? Então, tem um jurista que ele chama... É que eu esqueço muito fácil os nomes. José Cláudio Monteiro de Brito e Filho. E ele define como trabalho degradante quatro tipos de situação. Quando o trabalhador é exposto à falta de segurança e com risco à saúde. Quando as condições mais básicas são negadas para o trabalhador, como uma jornada de trabalho razoável, ou uma proteção à saúde, ou a garantia do descanso e do convívio social. Esse é o segundo. Limitações à sua alimentação, na sua higiene e na sua moradia, e não receber o devido respeito como ser humano, sendo assediado moralmente ou sexualmente. O que isso significa? As gerações degradantes geralmente são aquelas situações em que as pessoas escravizadas ficam em um alojamento muito pequeno, amontoadas sobre as outras, e que não tem a ventilação, não tem as condições sanitárias, não tem água potável, não tem alimentação adequada, não tem remédio, não tem assistência médica. Porém, não faltam bebidas alcoólicas e cigarro, porque isso daí, estimular esses vícios, é uma garantia que esses escravizadores têm para que esses escravizados continuem sobre o seu domínio, né? Porque pode não ter nada, mas tendo isso, eles acabam se viciando pelas condições que eles estão, né? Então, esse é o trabalho em condições degradantes.
Tem 2 exemplos que eu vou trazer depois que especificam muito sobre esse. Eu não tô querendo dar muito spoiler, né, sobre esses exemplos, mas vai explicar bastante sobre as condições que estão esses trabalhadores, tá? Servidão por dívida é o 4º tipo de trabalho escravo, servidão por dívida. O trabalho forçado está diretamente ligado a essa servidão por dívida. Por quê? O que acontece? Vamos naquele mesmo exemplo. O aliciador, que é o gato, chega na cidade X e vê lá o público-alvo dele. Que nem já disse, o público-alvo da pessoa que procura escravos é pessoas negras, pessoas jovens, homens, que tenha baixa escolaridade e que vivem em estado de miserabilidade. Então, achou fulano. Ele chega nesse fulano e oferece para ele um emprego. A gente não sabe, eu não sei o que é estar nessa situação de tanto desespero que você aceita qualquer coisa por um emprego, né? Então, aí sair da cidade, deixar sua família, ir com um desconhecido, não são situações em que eu conheça. Mas são pessoas, eles procuram essas pessoas desesperadas a ponto de. E aí oferecem para essas pessoas, para convencê-las a trabalhar com ele, uma antecipação de salário. Né? Fala assim, eu te pago tanto para você deixar aqui com a sua família até você mandar outro dinheiro, que daí eles estão assistidos enquanto você tá fora, até você começar a ganhar o seu dinheiro e mandar. Então é muito tentador, você não tem nada, uma pessoa chega e fala assim, eu te pago tanto, você já pode receber antecipado, você aceita. Então é muito tentador, mas é aí que começa todo o pesadelo. Porque a partir do momento que você sai da sua cidade, deixa a sua família, você já está com uma mão na frente e outra atrás, você já está em dívida com aquela pessoa que te contratou, porque ela já te adiantou um salário. Além disso, ela também cobra pela viagem que vocês vão fazer. Você saiu da cidade X para ir para a cidade Y, muito longe. Esse transporte, às vezes hospedaria, alimentação, também é cobrado desse empregado. Além disso, quando ele chega no seu posto de trabalho, que normalmente são fazendas, ele deve pagar pelo seu equipamento, ele deve pagar pelas ferramentas de trabalho, ele deve pagar pela hospedagem, deve pagar pela alimentação. Mas aí a conta não bate. Você já saiu de lá devendo, porque você pegou um adiantamento salarial, uma antecipação de salário. Aí você tem que pegar e pagar as custas da viagem. Você tem que pagar as despesas da sua alimentação para continuar trabalhando. Você tem que pagar a hospedagem, você tem que pagar os seus equipamentos e as suas ferramentas. Não vai ter um momento que você vai receber isso de volta. Até porque esses equipamentos e ferramentas são fornecidos pelo próprio patrão. E esse patrão cobra o valor que ele quiser em cima dessas ferramentas. Então ele cobra o valor que ele quiser. Então você continua trabalhando para que você consiga pagar essa dívida e depois conseguir receber o seu salário. Só que tem dívidas que não acabam. Ferramentas de trabalho pode ser que não acabe. Alimentação não acaba. Hospedagem não acaba. Então você fica num ciclo vicioso em que você não consegue sair desse trabalho, porque você está sempre endividado. Vou abrir um parênteses aqui para vocês, que você não pode pagar para trabalhar num trabalho comum, você não pode pagar para trabalhar. Os uniformes, os equipamentos de segurança, as ferramentas têm que ser fornecidas pelo seu patrão, não é você que paga, tá? Eu sei que em muitos lugares ainda existe esse pagamento de equipamento de proteção individual, que são os EPIs, ou pagamento de uniforme, mas isso não existe. Você não paga para trabalhar, você recebe para trabalhar, tá? Fechando esse parênteses. E o que acontece que agrava mais a situação? Normalmente, esses empregados, esses escravos, são contratados para trabalhar durante uma safra, por exemplo, uma colheita de café. Aí são quando acaba, eles estão quites com esse escravizador, com esse empregador, com esse patrão. Mas aí eles não ganharam dinheiro nenhum, então eles não têm condições de retornar para suas cidades natais e não têm condição de sair da fazenda. Às vezes eles são jogados na rua. E quando eles são jogados na rua, existem pensões em que eles acolhe essas pessoas, que daí eles ficam devendo para essas pensões.
E essas pessoas são como se fosse uma vitrine de trabalho escravo, porque todas as pessoas que foram escravizadas durante aquele período do café, por exemplo, que foram despejadas na rua, estão nesses lugares. Então o que os fazendeiros, né, que utilizam dessa mão escrava faz? Eles sabem que quando eles vão lá, eles podem assumir a dívida desse escravizado voltar para trabalhar para eles. Então é um ciclo que não tem fim. Você saiu da sua cidade quando você passou de salário e começou devendo. Quando você para de dever, acaba a safra. Aí você fica no olho da rua sem ter nada. Aí você é acolhido por uma pensão, só que essa pensão você continua devendo. Então chega um senhor de escravo, um aliciador, um gato, e paga essa sua dívida, mas aí você tem que trabalhar para ele de novo, pagando os equipamentos, ferramentas, alimentação, hospedagem. Então você nunca sai desse trabalho escravo. Então essa é a servidão por dívida, que você normalmente, por isso que eu disse que existe algumas redes de apoio. As pessoas sabem o que acontece, elas só não conseguem denunciar ou porque se aproveitam ou porque tem medo desse senhor de escravo, né? Eu acho que esse vídeo já tá bem longo, tá? Ainda falta a gente falar sobre o trabalho escravo da mulher, sobre alguns exemplos práticos e sobre como que a gente faz para combater esse trabalho escravo. Então eu acho melhor deixar isso pro próximo vídeo, tá? E vai dividir em parte 1 e parte 2. Então se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta o que você achou, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão. Me segue no Instagram e assista o próximo vídeo.